Tudo bem, pessoal? Essa daqui é a primeira de uma sequência de 4 aulas de literatura do terceiro bimestre. Nos bimestres anteriores, a gente falou do movimento moderno no Brasil, quando a gente falou do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira. No segundo bimestre, a gente fez uma viagem até o Nordeste do Brasil para falar da literatura regional. Então a gente falou do Jorge Amado, do João Cabral, do Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz. E agora, no terceiro bimestre, a gente fala de um momento da literatura que a gente vai chamar de literatura contemporânea. Não é exatamente um movimento organizado, tá bom? Não existe ali um manifesto ou um grupo de autores reunidos para fazer uma literatura específica, mas a gente fala sobre as obras e os autores que produzem nessa época. A gente está falando aqui dos anos 50, 60, 70 e 80, por isso esse nome de literatura contemporânea. Nessa primeira aula, a gente vai falar de uma das poetas mais famosas do Brasil, uma das mais populares, que é a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, além de ser escritora, também foi jornalista, também foi professora, e ela deixou uma obra poética bastante extensa que passeia por várias vertentes, por várias diferenças. A gente vai falar de 3 delas aqui. A gente vai falar um pouco da poesia íntima da Cecília Meirelles, que é uma poesia muito bonita, muito delicada, um pouquinho da poesia infantil dela, que é uma das precursoras da poesia infantil no Brasil, e também vamos falar de um livro de poemas dela chamado Romanceiro da Inconfidência, em que ela vai misturar a história do Brasil com poesia. A gente começa falando, então, dessa parte de poesia íntima da Cecília Meirelles, que é muito marcada por uma espécie de melancolia, por uma busca de identidade, por uma insatisfação consigo mesma. A gente vai perceber também a presença grande de símbolos ali dentro, de uma linguagem um pouquinho mais vaga às vezes. Para fazer isso, a gente vai dar uma olhada num poema dela chamado Lua Adversa. Olha o poema e eu vou analisar ele com vocês. Tenho fases, como a lua. Fase de andar escondida, fase de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fase de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso, e roda a melancolia seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Eu vou retornar ao início do poema agora, para que a gente possa entender essa ideia do símbolo e da identidade. Nesse poema, a Cecília Meirelles claramente se compara à Lua. E essa comparação acontece por causa disso aqui, das fases. Ela diz que, assim como a Lua, ela tem momentos diferentes, ela tem estações diferentes. Então ela diz, eu tenho fase de andar escondida, fase de vir para a rua. Ou seja, eu sou uma pessoa que muda, eu sou uma pessoa que oscila, que é inconstante. Fase de ser tua, outras de ser sozinha. Quer dizer, às vezes eu quero me relacionar, às vezes eu não quero me relacionar com ninguém. Fases que vão e que vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. O astrólogo arbitrário, ela está querendo dizer, alguma coisa comanda a minha vida e eu não sei o que é. E essa pessoa que comanda a minha vida também não sabe muito bem, por isso que ela é arbitrária, quer dizer, ela toma decisões sem nenhuma regra, sem nenhum critério. Roda a melancolia seu interminável fuso, quer dizer, o fio da melancolia nunca acaba, essa minha tristeza nunca passa. E aí, essa questão da oscilação, da tristeza, de um dia está de um jeito, outro dia está de outro jeito, vai aparecer nessa estrofe final. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. Quer dizer, quando alguém me quer, eu não quero. E quando chega esse dia, quer dizer, quando chega o dia em que eu quero ter alguém, em que eu quero me relacionar, o outro desapareceu. Ela está contando aqui, então, uma vida de desencontros. Como a lua, que às vezes brilha, às vezes está escondida, ela às vezes quer estar com alguém, às vezes não quer. Mas quando ela quer, nem sempre a outra pessoa está esperando. Então ela paga o preço desse desencontro, ela paga o preço de ser como a lua, de ser alguém inconstante, que muda muito. Vocês percebem então como o tema da identidade está presente nisso. Quem eu sou? Eu sou a lua, eu sou inconstante, cada hora eu quero uma coisa. Seguindo com a produção poética da Cecília Meirelles, a gente fala um pouquinho agora da poesia infantil que ela produziu. Quando a gente fala em poesia infantil, a gente está pensando aqui em poesias de fato escritas para a leitura das crianças. Então não é uma temática que fale sobre crianças, mas um texto para a criança ler. Essa ideia de um texto que a criança leia vai marcar a poesia por 2 ideias principais. A primeira é a repetição. Vocês devem saber que criança gosta de repetição, ela gosta de coisas que aparecem várias vezes, ela reconhece um padrão ali dentro, isso agrada a criança. E também é uma poesia, no caso da Cecília Meirelles, que vai explorar recursos visuais e recursos sonoros. Então é uma poesia que no ouvido da gente soa curiosa. Nós vamos ler um poema dela aqui chamado A Bola Rola.
Vocês vão perceber que, em termos de tema, é um poema bobo, ele não está dizendo nada demais. Mas, do ponto de vista sonoro, ele é muito interessante. Vamos dar uma olhada, então, nesse poema. Jogo de bola. A bela bola rola, a bela bola do Raul. Bola amarela, a da Arabella, a do Raul, azul. Rola amarela e pula azul. A bola é mole e rola. A bola é bela e pula. É bela, rola e pula. É mole, amarela, azul. A de Raul é de Arabella e a de Arabella é de Raul. Vocês puderam perceber que, do ponto de vista do tema, esse poema é bastante bobo, é ingênuo, praticamente não fala de nada. Mas, do ponto de vista sonoro, ele é muito curioso. Vamos voltar no começo dele. Vocês vão perceber que tem uma repetição da letra B nesse poema, que tem tudo a ver com a ideia da bola. E aí a gente tem que deixar a imaginação fluir um pouco. A letra B, repetida várias vezes, passa para a gente a sensação de uma bola quicando. Então, quando ela diz, a bela bola, parece que ela quicou 2 vezes. E mais para frente, a gente vai ver também a repetição da letra L. A ideia da letra L aqui é esse movimento da bola rolando, da bola deslizando. Vamos prestar atenção nessas 2 estrofes aqui. A bola é mole e rola. A repetição do L é interessante. Bola é mole e rola. O movimento da língua é de incumpridar o som. Mole, rola. Isso aqui não é à toa, tá? Isso é pensado. Já a estrofe de baixo, a bola é bela e pula. A repetição do B, a repetição do P dão essa ideia então dessa bola que está pulando e quicando. Então, a bola é mole e rola, quer dizer, a bola desliza. A bola é bela e pula, quer dizer, a bola está pulando, a bola está quicando, como se fosse uma brincadeira de criança. Isso aqui é explorar os recursos sonoros do poema. O que a letra L representa pra gente, o que a letra B representa pra gente, que tipo de ideias elas passam na nossa cabeça. Por fim, para concluir esse panorama bem rapidinho da obra da Cecília Meirelles, a gente vai falar sobre um dos principais livros dela, que é uma coletânea de poemas chamado Romanceiro da Inconfidência. A Inconfidência Mineira, como vocês sabem, é um movimento separatista dentro do Brasil, lá no finalzinho do século XVIII, em que o pessoal ali de Ouro Preto tenta se separar da coroa portuguesa por conta dos impostos que os portugueses cobravam na exploração do ouro. Esse movimento vai ser bastante importante porque é uma das primeiras tentativas de separação do Brasil e porque ele tem algumas figuras que entraram para a história, principalmente a figura do Tiradentes, que foi depois considerado o mártir do movimento da Inconfidência, que foi, de certa forma, o único que pagou o pato da Inconfidência, né? Ele foi condenado à morte pela forca. Mas nesse movimento também existiam outras pessoas que são importantes na história brasileira e na literatura, que são os autores de um movimento chamado arcadismo. A gente deve falar um pouco dele mais pra frente nas aulas, mas tem 2 nomes ali que são importantes. O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Os 2 eram escritores, a gente estuda livros deles na aula de literatura, e eles participaram ativamente do movimento da Inconfidência, e o destino para eles também não foi bom. O Tomás Antônio Gonzaga foi exilado, foi para a África, como forma de punição, e o Cláudio Manuel da Costa morre preso, quando a Inconfidência é proibida, né, quando ela é oprimida pelo governo português. O Cláudio Manuel da Costa é preso e no dia seguinte ele aparece morto na prisão. Até hoje não se sabe se ele foi assassinado na prisão ou se ele se cometeu suicídio. A versão oficial é de suicídio, mas há suspeitas de que ele foi morto. E aí a Cecília Meirelles vai escrever então uma série de poemas, que são chamados de romances, porque são narrativas em forma de poema, em que ela vai recontar a história da Inconfidência Mineira com esses poemas. A gente vai ler um desses poemas agora, que é o romance de número 69, em que ela fala sobre a morte do Cláudio Manuel da Costa e das suspeitas de que ele tenha sido assassinado e não tenha cometido suicídio. Vamos olhar esse poema agora. Esse poema então é o do Cláudio Manuel da Costa, que diz assim: que fugisse, bem lhe disseram embuçado, que não tardava a ser preso, que já estava condenado, que os papéis queimasse-os todos, vede agora o resultado, mas o que preso está morto, numa estante reclinado, e com o pescoço metido num nó de atilho encarnado. Isto é o que conta o vizinho que ouviu falar o soldado, mas do corpo ninguém sabe. Anda escondido ou enterrado, dizem que o viram ferido, não sufocado, de borco em poça de sangue por um punhal traspassado. Dizem que não foi atilho nem punhal atravessado, mas veneno que lhe deram na comida misturado, e que chegaram doutores e deixaram declarado que o morto não se matara, mas que fora assassinado. O que a Cecília Meirelles faz aqui então é recontar em forma de poesia as suspeitas de que o Cláudio Manuel da Costa não morreu por conta própria na cadeia. A princípio ele foi encontrado enforcado, mas existe a suspeita de que ele foi morto. Nota então que esse poema tem vários momentos nessa situação. O primeiro está aqui, em que ela vai contar sobre a prisão dele.
Quer dizer, existe aqui a sugestão, olha, foge, né? Queima os papéis de que você está envolvido no movimento da Inconfidência, mas ele não faz isso. Então ela diz, vede agora o resultado. Mais do que preso, está morto. Quer dizer, não só ele foi preso por conta da participação dele na Inconfidência, como ele morreu. Num estante reclinado, com o pescoço metido num nó de atiro encarnado. Quer dizer, é a cena do enforcamento. Do corpo ninguém sabe, anda escondido ou enterrado. E aí começam suspeitas. Dizem que o viram ferido. Ferido e não sufocado, quer dizer, a causa da morte dele foi outra. De borco quer dizer, está deitado de bruços. Em poça de sangue por um punhal traspassado. Então talvez ele tenha sido morto por um punhal. Dizem que não foi a tiro, quer dizer, não foi a forca, nem punhal atravessado, não foi um golpe, mas veneno que lhe deram na comida misturada. Então já tem uma terceira ideia sobre o que pode ser a morte dele. E que chegaram doutores e deixaram declarado que o morto não se mataram, mas que foram assassinados. Então há uma ideia clara ali de que o Cláudio Manuel da Costa foi morto na prisão e não que ele se matou. Mas o que entrou para a história é que ele cometeu suicídio. Esse panorama curtinho da poesia da Cecília Meirelles permite que a gente veja como ela passeou por vários tipos, vários modelos de obra durante a carreira dela. Tanto essa poesia mais íntima, que é bem delicada, é bem bonita para falar da identidade, quanto a poesia infantil e esse grande romance dela, que é o Romanceiro da Inconfidência. A gente fica por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outros autores dessa época. A próxima aula é sobre um dos grandes poetas da literatura nacional, também um cara que viveu muito tempo, escreveu muita poesia, chamado Carlos Drummond de Andrade. É isso, pessoal. Até a próxima.